Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para falar sobre uma temática espiritualista, uma temática basilar, né, nessa filosofia espiritualista, que é o termo espírito. O que é o espírito? Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Bom, podemos iniciar comentando a ideia de espírito, que trata-se, né, da força essencial que move o corpo. E é importante ressaltar que o homem de Neandertal que viveu entre 60 mil a 35 mil anos antes de Cristo. Então isso tem muito tempo. O pessoal lá, este homem já sabia a respeito da morte. Não apenas isso, mas também algo acerca da espiritualidade, da imortalidade, já que os mortos eram sepultados com os objetos que acreditavam serem úteis após a morte. Então, eles acreditavam na vida após a morte, já que isso foi verificado arqueologicamente pelas descobertas dos artefatos que eles enterravam. Eles já sabiam que há uma força que move o corpo e que sobrevive a ele. Né? Senão não teria lógica guardar esses artefatos. Assim como ocorreu no Antigo Egito. Né? Coloca aí 5 mil anos antes de Cristo. Os antigos egípcios afirmavam que uma força essencial movia o corpo. Essa força era a inteligência, e se libertava do mundo físico no momento da morte. Então existia também a crença que a alma, que na linguagem dos egípcios chamava-se Ba, chama-se, né? Ba, na linguagem egípcia, essa alma levava então os aprendizados, né, que a pessoa adquiriu no mundo físico, podendo retornar através da reencarnação. Então eles eram reencarnacionistas. Da mesma forma, eles guardavam também artefatos para esse retorno que eles acreditavam. Então nós temos aqui uma imagem bem interessante de como é que a alma era representada. Olha só, uma espécie de ave, ou seja, da ideia de voar, né? E é interessante também a questão dessa ave estar segurando uma espécie de uma lanterna aqui. E nós podemos fazer um paralelo até mesmo com o cordão de prata, já que numa lanterna a gente tem aquele facho de luz, e num cordão de prata visto por um projetor astral, né, uma pessoa que tem uma experiência fora do corpo, esse cordão de prata também é uma espécie de facho de luz, né? Daí o nome cordão de prata. Continuando, vamos abordar agora a parte filosófica, a alma na filosofia. Aristóteles considerava a alma como sendo o princípio vital do homem. No próprio vocábulo grego, a palavra psique significa alma, mente e vida. Portanto, a alma é o princípio vital que movimenta um corpo. E até hoje, né, na área da psicologia, da parapsicologia, da psiquiatria, utiliza muito psique como alma, né, como aquele princípio anímico, vital do ser humano, mais interno, mais subjetivo. E chegamos então ao termo espírito. Bom, esse termo significa respiração ou ar, vida transcendente, né? Uma força, uma energia que advém dessa alma. Na realidade é um termo bem amplo, é qualquer coisa que torna a manifestação nesse plano terrestre possível. É um conceito bem amplo esse conceito de espírito. No entanto, que o pessoal da Conscienciologia denominou de consciência essa nossa essência espiritual. Então, falar consciência e falar espírito, na verdade, é a mesma coisa. Mas olha que interessante, a gente pode falar de consciência encarnada, que é a pessoa que tem um corpo físico, nós, e a consciência desencarnada, que é aquela pessoa que já não tem um corpo físico, que está desencarnada no plano espiritual. E poderíamos até colocar aqui também a consciência projetada, que é aquela pessoa, por exemplo, que vai dormir e se projeta, se desprende do corpo físico
do corpo biológico humano. Então, quando se fala em consciência, estamos aqui delimitando essa ideia de espírito. Haja visto que, por exemplo, na Ordem Rosa Cruz, a ideia de espírito é algo bem amplo mesmo. Poderíamos considerar como uma espécie de, vamos dizer assim, de energia que mantém até mesmo as partículas atômicas agregadas, de modo que, se não houvesse essa energia espírito, né, tudo iria se dissipar, iria, vamos dizer numa linguagem prática, tudo iria sumir, iria deixar de existir. Então é um termo bem amplo para o pessoal da Rosa Cruz também. Inclusive o pessoal da Teosofia tem uma divisão bem detalhada dessa consciência, como uma espécie de, imaginando se fosse possível dissecá-la, né? Então existe, por exemplo, diversas denominações conforme as doutrinas, as filosofias. Essa definição trina, né, de corpo, alma e espírito é muito conhecida também, né? Já o pessoal da Teosofia divide em 7, tendo uma tríade superior e 4 princípios inferiores, sendo mais denso o corpo físico, que é o corpo biológico humano, tendo mais sutil o duplo etérico, que é um corpo energético, e tão sutil que a gente adentra os planos espirituais a partir de então. Temos o corpo emocional, que é o corpo astral, temos o corpo mental, e a partir daí cada vez mais próximo de um todo, né? E mais próximo inclusive do conceito de espírito também. Mas na realidade não sabemos o que é, do que é feito tal do espírito, da consciência. Porém a gente sabe que nossa evolução se dá por meio de veículos de matéria, por meio da forma, da materialidade, por meio da qual então nós, espíritos, podemos existir, podemos nos manifestar num plano físico de matéria, interagir com as pessoas, interagir com as dimensões, com o tempo, com o espaço. Então, se a gente pegar o corpo mais sutil, né, nós temos a ideia então do corpo causal, que ele é o receptáculo dessa consciência, é nele que está essa consciência. E é um corpo tão sutil que na realidade não tem nem forma, né? Nem poderia ser chamado de corpo, porque quando a gente fala corpo, a gente já imagina uma forma. Então, nesse nível, vamos dizer assim, nós existimos em estado de pura energia, sem forma, sem questão de tempo, espaço, né? Porque se a gente sair desse veículo de corpo causal, nós estaríamos unidos ao todo. Aí é um conceito também bem mais avançado, né? Então a gente começa a se manifestar, a existir da maneira com que a gente consegue mentalizar ou entender a partir do corpo causal, né? Então a gente começa a pelo menos facilitar o entendimento. Então, descendo mais, densificando mais o nível da coisa aqui, nós temos o corpo mental, que este corpo ele está relacionado com as nossas atividades mentais. Ele é um veículo também, então existe até mesmo a questão lá da projeção mental. Ele é um veículo que possibilita a consciência atuar, então, no plano mental, naturalmente. Ele está relacionado com toda essa questão de captação de pensamentos, de forma pensamentos. Ele também não é um corpo que tem uma forma, porque é extremamente sutil, mas está relacionado a processos mentais de pensamento. Daí o nome, né? Corpo mental. Densificando mais um bocadinho, chegamos aqui no corpo astral. Esse sim tem uma forma, como podemos ver nessa ilustração, né? Da menina projetada aí fora do corpo. Então tem a forma da encarnação atual do corpo físico. Então se eu vejo um corpo astral ali, eu reconheço, né? Ele é o corpo das emoções. Então sabemos que o mundo astral constitui um universo paralelo ao nosso, interpenetrando esse plano terrestre e rodeando o plano físico. E é graças ao corpo astral, então, que nós, a consciência, podemos, então, experienciar as sensações humanas. Então, assim, em algumas linhas, inclusive, eles chamam de corpo emocional, né? Porque
É a partir dele que a gente percebe essa questão das emoções. E também tem diversas funções, né? A outra função é servir como ponte entre o corpo mental e o cérebro, né, físico, o corpo físico. Então, com isso, eu finalizo esse overview, né, de corpos, tentando então detalhar um pouco vamos dizer assim, o formato interno dessa questão de consciência, como é que ela interage com o corpo, né? Então ela interage através desses veículos de diversos níveis de densidade, e a consciência é a mesma coisa que espírito, que é algo que transcende tudo que a gente pode imaginar aqui de tempo, espaço, né? Mas a partir do momento que ele atua em algum veículo, fica muito mais prático da gente entender e explicar e poder ter uma visão mental, por mais abstrata que seja, do conceito que estamos nos referindo. Finalizo aqui então essa apresentação sobre o termo espírito e futuramente retornarei com outros termos. Até mais, pessoal!